Bom, pessoal, então estamos aqui na live Ciência e Diagnóstico e hoje a gente vai conversar sobre monitoramento de arboviroses para segurança transfusional. Então convidamos a doutora Esther. Então, doutora Esther Sabino, muito obrigado por estar conosco nessa iniciativa da CBDL. E a doutora Esther, ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, professora titular do Departamento de Patologia da FMUSP e do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias também da FMUSP. Ela também é professora da USCIS, a Universidade de São Caetano do Sul, e recentemente ela ganhou um prêmio internacional da Academia Mundial de Ciências, a TWAS. Então, professora, novamente, muito obrigado. Eu acho que é uma honra, né? A senhora sabe como eu sou seu fã, como eu sou fã do seu trabalho, e acho que esse trabalho na segurança transfusional é importantíssimo para nosso país, né? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como que a sua carreira ela foi indo até essa parte de banco de sangue, a segurança transfusional, e entender o que que é, né, a segurança transfusional, porque por que que ela é importante e o que que a gente precisa pensar quando a gente fala nesse tópico em banco de sangue. Então, eu comecei minha carreira em banco de sangue depois que eu voltei dos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento em biologia molecular e fiz isso dentro de um banco de sangue que trabalhava com segurança transfusional. E quando eu voltei, eu consegui meu primeiro emprego aqui na Fundação ProSangue, focada em pesquisa. E em 2006 nós conseguimos um projeto grande com os Estados Unidos sobre segurança transfusional. Então, uma das principais linhas de pesquisa que eu trabalho, que incluiu, depois da epidemia de vírus do oeste do Nilo, os bancos de sangue ficaram atentos às possíveis transmissões por outros arbovírus, e foi assim que a gente começou a fazer estudos com o dengue. Entende? E o que que é quando a gente fala segurança transfusional, o que que é isso? Nós sabemos qual o risco das pessoas que receberam uma transfusão adquirirem alguma infecção. Esse risco ele pode ser medido e ele deve ser sempre. Existem milhares de doenças, todas elas, todos esses agentes passam pelo sangue. E a triagem do banco de sangue não é uma coisa barata. Então, você precisa entender o tamanho do problema para poder indicar o uso ou não de medidas de testagem em larga escala. Uhum. E os arbovírus, né? Eles são uma preocupação nessa segurança transfusional, então, nos bancos de sangue? Então, o primeiro que chamou a atenção foi o vírus do oeste do Nilo, porque quando teve a epidemia nos Estados Unidos, eles viram que muitos receptores desenvolviam quadros graves. Mesmo que a viremia seja muito curta, numa pessoa, ela pode ser assintomática e pode causar danos aos receptores. Então, foi a primeira vez que se incluiu, então, a triagem para um arbovírus, que é o vírus do oeste do Nilo, e, e com isso abriu porta e os outros, né? Quanto que os outros arbovírus causam algum problema nos receptores. Só que esses estudos, para a gente entender o impacto de você receber uma bolsa positiva, não são simples de serem feitos. Eles são projetos muito grandes, muito caros. E muitas Uhum. vezes as pessoas tomam decisão sem conhecer bem o impacto daquele vírus no receptor. Então, o principal problema é que os estudos não são simples. Nos Estados Unidos ficou claro, eles têm essa política de que querem um zero absoluto de risco e eles estão dispostos a pagar o que for necessário. Então, eles tiveram, mas ficou claro que era um problema sério. No Uhum. caso do Zika, que eles chegaram a introduzir a triagem para o vírus da Zika, realmente foi um custo, foi algo gasto sem um impacto importante de prevenir nenhuma infecção. Então, é sempre difícil a gente tomar essas decisões. Quanto isso, principalmente num lugar com restrição orçamentária como a nossa, onde que a gente consegue melhorar
a medicina e onde colocar o recurso para que ele seja usado da melhor forma possível. Exatamente, né? E esses monitoramentos, tanto o monitoramento quanto a testagem, são importantíssimas para a gente garantir, então, a segurança do receptor, né? E até do país, né? Os bancos de sangue acabam sendo uma excelente fonte de informação epidemiológica, né? No ano passado, doutora, a gente viu aquela alta de dengue, né? Eu acho que todos os arbovírus tiveram uma alta bem importante, até precocemente, então, nas primeiras semanas epidemiológicas, a gente já viu uma alta. Isso aumenta a preocupação também para banco de sangue, então se aumenta ali a incidência, né, desses arbovírus. É importante também o banco de sangue ficar alerta? Então, esse é um fato, né? Nós tivemos uma epidemia muito grande ano passado, por conta do aumento da temperatura mundial, quer dizer, a gente passou meses com temperaturas muito altas, o que facilitou o aumento dos mosquitos, e, portanto, todas essas arboviroses devem aumentar, não só aqui no Brasil, até casos na França começaram a aparecer por conta do aumento da temperatura global. Então, esse é um ponto que gera todo esse desconforto e aumento. Buenos Aires teve epidemia de dengue, o sul do país que não tinha esse problema, e São Paulo, a cidade de São Paulo, teve a primeira grande epidemia. Então, com certeza, um número grande de pessoas pode ter chegado aos bancos de sangue no momento que eles não que eles estavam viremos. Os nossos dados sugerem que pode ter chegado até 1,5% das bolsas estavam RNA positivo nas semanas de pico aqui em São Paulo. Então, é um Nossa, valor bastante. alto, Sim. né? Então, uma das perguntas que todo mundo faz é por que não tem tantos casos de dengue quanto você detecta nas bolsas. Então, esse é um problema que a gente ainda não entendeu direito, mas a gente sabe, por poucos estudos, da poucas bolsas, não todas, uma amostragem delas, que provavelmente a prevalência de RNA viral nas bolsas deve ter chegado a esse valor de 1,5% no pico, na semana de pico. Uhum. Então, esse monitoramento ele acaba sendo também até um auxílio para a vigilância epidemiológica, né? Como que o banco de sangue ele costuma trocar informações, então esses estudos eles podem permear aí a vigilância sanitária para tomar ações de contenção, talvez? Então, são coisas um pouquinho diferentes, né? Então, tem os estudos em que você faz para entender quanto chega de vírus RNA, para a gente ter uma ideia do qual é o impacto disso nos receptores. Outra coisa é o que o banco de sangue pode trazer de informação sobre o tamanho de epidemia. Então, eu acho que o banco de sangue é um lugar que pode gerar dados sobre as epidemias. Qual é o tamanho da epidemia e como ela está evoluindo. Isso porque um grande número de pessoas são assintomáticas. Esses estudos são mais simples do que você saber o RNA viral. É diferente, porque você pode fazer no começo e no fim da epidemia, se você quiser saber o tamanho, ou você pode saber como a epidemia está evoluindo, que foi como a gente fez durante a Covid. Então, você sabia o tamanho cada dia não, mas a cada mês, quantas pessoas tinham se infectado naquela região onde o banco de sangue estava sendo testado. Então, durante epidemias, esse conhecimento pode ser muito importante. Então, a gente sabia já em agosto de 2020 que muita gente tinha sido infectada, por exemplo, em Manaus. A gente sabia que a proporção era maior do que o nível teórico de imunidade populacional. Se voltasse a ter ondas em Manaus, por exemplo, significava que você tinha reinfecção. Então, era muito importante estudar uma cidade que já nos primeiros 6 meses tinha chegado a níveis tão altos. E isso levou a gente a continuar estudando a cidade e detectar a variante gama. Então, assim, quando você sabe e está monitorando o número de pessoas infectadas, você pode
saber o que vai acontecer. Então, isso é que era o dar informações importantes durante uma pandemia. Então, é isso, o banco de sangue pode ajudar muito com isso. E a gente fez um estudo recente com o vírus da chikungunya, estamos fazendo ainda, de chikungunya e dengue em bancos de sangue, para entender o tamanho da epidemia. E de chikungunya, ficar claro que muitas cidades chegaram muito próximo a esse valor, o valor teórico. Todos esses valores de imunidade populacional, é importante falar aqui que não é que é um valor, assim, super bem fácil de definir, mas teoricamente, a população com o vírus da chikungunya, que não replica tanto quanto, por exemplo, da Covid, que depende do vetor, provavelmente com 40%, 50% da população infectada, você pararia uma nova epidemia. Então, com esse valor, muitas cidades, como Recife, Fortaleza, por onde a gente estudou, estão chegando próximo desse valor. O resto do país está totalmente suscetível ao vírus da chikungunya. Então, também podemos agora, com os dados que a gente tem, as amostras que a gente colheu, entender como é que o Urupush está caminhando. Quantas pessoas pegaram o Urupush, por exemplo, na cidade de Manaus. Então, você pode usar os bancos de sangue, que são populações onde fica mais fácil você coletar a amostra, para você entender a dispersão de determinados agentes durante uma epidemia. Então, assim, são duas coisas um pouco diferentes. Não estão diretamente ligadas à segurança transfusional, mas sim como você pode usar essa coleção de amostras que chega todo dia num determinado local para entender o que está acontecendo com a população geral. Exato, né? É uma fonte muito preciosa de informação, pelo que a doutora está relatando, né? Doutora, a Joseli, ela fez uma pergunta aqui para a gente. E essas bolsas, né? Então, acredito que seja na parte de segurança transfusional. Então, as bolsas, quando detectadas, são descartadas? Né? Essa testagem ocorre em todos os bancos de sangue no Brasil ou ainda é só uma triagem? Não, eu acho que ela não entende assim. Bom, hoje não é obrigatória a triagem porque detectar anticorpo contra a chikungunya não quer dizer nada, você não precisa descartar bolsa nenhuma por causa disso, nem anticorpo contra a dengue, que aí era a maioria das bolsas em muitas cidades seriam positivas. Então, anticorpo não tem nenhuma indicação de ser usado para você triar a rotina do banco de sangue. A única forma de você triar seria você incluir testes de RNA de forma sistemática. Isso ainda não é obrigatório, ainda existe muita discussão para a gente saber se realmente seria custo efetivo, se realmente o valor de você colocar o teste em todos os lugares realmente salva vidas, que é isso que no final importa. Porque tem tanta coisa para a gente usar o recurso que a gente realmente tem que pensar tem muitas outras coisas que talvez no banco de sangue sejam muito mais importantes que essa triagem. Isso precisa ser discutido com calma. Quer dizer, não adianta, a gente quer triar, quer o sangue super seguro, mas a gente tem que também querer várias outras coisas e o dinheiro da saúde, ele é restrito. A não ser que a gente conseguisse pagar mais impostos e pagasse tudo, que pusesse muito mais dinheiro na área de saúde, seguramente, sem isso, a gente não consegue manter e aumentando do jeito como se fosse uma coisa muito simples. Então, hoje não tem triagem para dengue. E, portanto, as bolsas não podem ser descartadas porque as pessoas não testam. Quando a gente testa, é sobre projetos de pesquisa e um número muito reduzido de bolsas, não cabe aqui. Muito tempo depois que a epidemia aconteceu, nem daria tempo da gente descartar a bolsa normalmente já foi transfundida. E até porque tem algumas etapas também que a bolsa passa, às vezes, por tratamentos, para inativações, que também, às vezes, podem reduzir, né, essas infecções. Então, foi o que a doutora falou, né? Acho que o uso do recurso tem que ser sempre muito bem pensado e quando utilizar. Falando um pouquinho do laboratório, né, doutora? Quais técnicas, né? Você falou a detecção do RNA. Existe alguma técnica específica que o banco de sangue utiliza para detectar esses patógenos quando a bolsa é coletada? Então, no setor público, hoje você tem toda
produção nacional, feita por biomanguinhos, e que usa essa tecnologia para a triagem dos vírus que são obrigatórios. Hoje é obrigatório no Brasil triar para HIV, para HCV, para hepatite B, e mais recentemente foi introduzido malária. Esses 4 agentes são triados de forma rotineira em todos os bancos de sangue, a parte de RNA e DNA. Não, entendeu? Não deixando independente do anticorpo, porque você também tem que triar o HIV por anticorpo, o HCV também. Então, são as duas coisas que você faz em paralelo, na rotina do banco de sangue. Então, tem também a aplicação, né? Quando a gente fala do paciente, então, a gente falou, então, não é uma prática ainda a triagem, né, por arboviroses, então, dengue, chikungunya, zika, até por utilização de recurso e também, talvez não seja uma necessidade tão séria quanto HIV e HCV, HBV, que hoje a gente tem uma implementação muito interessante. Mas do ponto de vista do paciente, né? Tem um tempo que ele pode esperar, então eu acredito que eu estou com dengue. Quanto tempo eu espero para doar uma bolsa de sangue, por exemplo? Eu Existe acho um. que hoje a pessoa fica 30 dias, eu não sei direito, confesso que eu não estou tão ligado na rotina. Eu acho que são 30 dias que, se a pessoa tiver sintomas, suspeita de dengue, ela não pode doar. E também os bancos de sangue pedem para as pessoas, se elas doarem e no dia seguinte começam com sintoma de dengue, para avisar os bancos de sangue, porque eles descartam as bolsas quando a pessoa fica doente no dia exatamente após a doação. Então, isso é uma prática que os doadores recebem a informação e devem ligar para os seus bancos de sangue para avisar quando eles ficam doentes. Entendi. Então é sempre bom ser responsável, né? Avisar o banco de sangue. Se eu estava lá sem sintoma quando eu fui doar, apareceu o sintoma, dou uma ligada para o banco de sangue e aviso, né? Tô com dengue, tô com chikungunya, zika, para que a gente garanta também a segurança de quem vai receber Exato. essa bolsa. Doutora, existem medidas que um laboratório, né? Aqui eu acho, eu estou falando especificamente dos laboratórios que atendem os bancos de sangue, né? Existem medidas que esses laboratórios podem adotar para aprimorar a detecção e monitoramento. Então, tem alguma coisa que possa ser comentada aqui para esse público específico? Eu não sei se eu entendi a pergunta, repete, por favor. Medidas do laboratório, né? Então, por exemplo, se ele pode melhorar a anamnese desse paciente, a entrevista, né, que é feita, ou de repente implementar outras técnicas, né, que possam melhorar esse protocolo no Brasil? Então, normalmente tem algumas perguntas específicas, isso o Ministério normalmente já indica para os bancos de sangue o que deve ser feito. E, por exemplo, febre é contraindicado para doação, é uma das formas que a gente tem de excluir doadores na fase de infecção aguda. Então, mas é pouco, quer dizer, se a gente realmente quiser zerar a transmissão, ou nós vamos ter que passar por um sistema de inativação viral, que hoje, que eu saiba, só existe para plasma e para plaquetas, mas existe um grande esforço de discutir a necessidade de inativação, porque aí é uma coisa geral, serve para todos os agentes, ou então introdução de mais testes laboratoriais. Doutora, você também comentou sobre o Oropost, né? O Oropost, ele não é tão conhecido, mas já tem sido um objeto de estudo, né? Para que a gente saiba se ele está circulando, né? Até você citou um dos seus estudos. Queria que você falasse um pouquinho mais. Então, como é esse monitoramento e se novos vírus podem aparecer, né? Como que isso é lidado para ter uma vigilância, né, desses novos vírus que podem surgir? Porque a borvirose parece que todo ano surge um novo, né? Com certeza, se continuar assim, com essa mudança da ecologia e o aumento da temperatura, nós só podemos esperar outros, e tem muitos arbovírus ainda que poderiam ser transmitidos por mosquitos
e com o aumento dos mosquitos a gente vai ver mais essas epidemias, como é o caso do Urupuxi, que normalmente ela ficava muito restrita, você tinha algumas epidemias localizadas na região amazônica, nunca epidemias grandes, e o ano passado ela começou em Manaus, ela já espalhou por todo o Brasil, né? E esse ano a região do Espírito Santo está sofrendo uma epidemia grande de oropouche. Então é algo que deve aumentar bastante no tempo. Eu acredito que a gente vai sofrer esse ano uma epidemia desse novo agente que também causa microcefalia. Então é um pouco diferente do dengue, mas porque ele mais parecido com o vírus da Zika, porque ele tem implicações graves nas gestantes e está espalhando de forma muito rápida, eu acho. É que o agente transmissor existe no Brasil inteiro, mas ele é concentrado em áreas ainda mais selvagens, você não tem tanto em cidades maiores, mas a gente não sabe se ele não pode começar a se adaptar a novos vetores que estejam nas cidades. Então, a gente tem que ficar muito atento para ver se outros vetores podem transmitir a doença, o que aumentaria muito a capacidade de expansão desse agente. Sim. E Maiaro? Maiaro é uma preocupação? Eu acho que é o próximo na lista de seguir. Ele aumentou um pouco o número em Manaus. A gente percebe esse aumento do Maiaro na região amazônica e tem tudo também para ser o próximo agente. Como outros, você tem outros vírus na América Central que causam encefalite, então são vários. E eu acho que é essa percepção de que as mudanças climáticas e do meio ambiente vão trazer doenças novas. Então, acho que isso todo mundo, e a gente tem que conscientizar a população que isso não é ilusão, é realidade, e cada vez mais o pessoal tem que perceber que a gente tem que pensar e atuar de outra forma com a natureza. Com toda certeza, né? Do ponto de vista do profissional, né? Do laboratorista que está ali no banco de sangue, você vê o banco de sangue como um centro de informação para subsidiar essas decisões públicas e treinar e capacitar outros profissionais da área? O que a gente poderia sugerir aqui de fluxo Eu de acho que, informação? no momento, na verdade, as secretarias e os grupos de epidemiologia perceberem, não é difícil montar esse sistema em banco de sangue, os nossos estudos têm tentado facilitar a, o uso desse tipo de dado, ele não é simples, mas não é tão difícil assim. Você precisa organizar os grupos, como você vai extrair os dados, como você vai analisar depois, mas eu acho que é uma coisa totalmente factível e muito importante para as secretarias locais, é que normalmente essas pessoas trabalham com mundos diferentes, não pensam na possibilidade de usar esse tipo de dado, então cabe a gente organizar esse tipo de estudo, né? Facilitar a vida para que ele possa ser feito de uma forma simples. Entendi. Doutora, veio uma pergunta aqui da Cláudia Cortes Barreto. Por que não está sendo utilizada, eu não sei se a minha pronúncia vai ser certa aqui, A Volvac. Wolbachia para controle da dengue? O que eu saiba, ainda cada vez mais, ainda é um estudo experimental, as pessoas estão buscando usar, é uma bactéria que atrapalha os mosquitos de transmitirem a dengue, do Aedes. Então, uma das formas seria contaminar os mosquitos com essa bactéria. E isso está em estudo em algumas regiões do mundo, isso já virou rotina, e a gente ainda não sabe aqui o impacto, quanto isso ajudaria, mas com certeza acho que pode ser um mecanismo. Acho que o Brasil focou,
está focando no desenvolvimento de vacina. Eu acho que está pouco, acho que a Anvisa está para aprovar a vacina de dengue do Butantan, e isso facilitaria muito o controle da doença. É lógico que aí aparecem os outros vírus, mas pelo menos a gente conseguiria controlar tanto o dengue quanto a chikungunya, são dois que já existem vacinas aprovadas fora do Brasil, recentemente aprovadas, e a produção aqui do país da vacina ia ajudar muito. Com certeza, né? E um problema por vez, né? Vamos tratar um arbovírus por vez e aí a gente vai indo para o próximo, né, doutora? Acho que o mundo não Doutora, está assim, viu? Está chegando um atrás do outro. a gente não tem distância. Não. Doutora, até me deu na cabeça, né, com essa pergunta da bactéria. Eu me lembro na minha época de faculdade que estavam tentando usar a Aedes recombinante, né? Então, tentar fazer o vetor infértil, alguma coisa assim. Esses planos, eles pararam para controle da dengue? Eu lembro que tinha algum estudo na época em andamento, faz um tempinho isso, acho que em 2005, alguma coisa assim. Não, eu sei de estudos mais recentes que são vírus que estão sendo testados. É que não é tanto a minha área, mas e eu sigo um pouco a distância, né? Mas realmente estão tentando, e muitos dos estudos pararam durante a pandemia de Covid. Mas estão tentando sim fazer alguns vírus, alguns mosquitos que são transgênicos e que podem, e que eles controlam, quer dizer, não nasce, eu não lembro direito bem o mecanismo, mas é assim, acaba que você bloqueia o crescimento do vírus. Era alguma coisa, era mais no caso de competição, né? Como você colocaria um Aedes, né? Que ele talvez não conseguisse replicar muito bem o vírus, e em competição com o que consegue replicar, ele ia meio que perder essa briga, e aí você não tinha muito a replicação. Eu achava essa técnica interessantíssima, né? Então eu sempre fico curioso para saber o que que deu, porque eu adoro a parte de tecnologia de DNA recombinante, né? Na minha época a gente falava muito disso. A Joseli fez mais uma pergunta, doutora. Vamos lá. A dengue muitas vezes é assintomática. Temos agora a dengue 3 circulando. É esperado um aumento de casos graves por conta de pacientes que possam ter tido mais de uma dengue? Então, uma segunda dengue é sempre pior que a primeira, principalmente quando os anticorpos baixam e eles ficam num limiar em que você não tem mais anticorpo neutralizante e só anticorpo que facilita a infecção do próximo vírus. Então, sim, é possível, né? E nas regiões onde já existe um alto nível de anticorpo do dengue 1 e 2, nós estamos vendo esse ano uma expansão do dengue 3. E eu acredito que sim, que deve ocorrer uma expansão do dengue 3, mas em algumas outras regiões, como a cidade de São Paulo, provavelmente a maioria vai ser dengue 1 e 2, mas com o tempo o dengue 3 vai entrar também. Então, isso é verdade. A segunda infecção é pior do que a primeira. E aí, cada vez mais, o diagnóstico laboratorial acaba sendo importantíssimo, né? Para a gente ter um manejo adequado desse paciente, né? Então, as ferramentas, né? PCR, ali, de repente, IgM, IgG, até IgA, em alguns casos, é importantíssimo por conta às vezes, o IgM não aparece, o IgA pode ser importante, às vezes, no Zika. Desse ponto de vista, né? Do diagnóstico laboratorial, doutora, pode comentar um pouquinho quais as ferramentas que é importante o laboratorista conhecer para esse diagnóstico, e quais os tempos adequados para a gente poder detectar? Então, o diagnóstico de dengue é um problema, porque nós temos muita gente chegando de uma única vez. E a resposta para saber se é dengue, normalmente, o que a maioria o que se usa no final são testes rápidos, porque isso permite que a pessoa que está vendo o paciente saiba se ele pode ser dengue ou não. E a presença do NS1, ela é muito curta nos primeiros 5 dias, e depois você tem que detectar com testes que detectam IgM, para você inferir que a infecção é recente por dengue.
Nenhum dos dois testes são muito sensíveis. E você pode, na suspeita, mesmo que ele dê um teste negativo, você achar, porque na nossa cidade a epidemia está muito grande, de achar que é dengue. Em alguns casos, as pessoas param de fazer o teste diagnóstico, etiológico, e já assumem que é a infecção por dengue por conta da epidemia que está correndo em cada lugar. O que é importante é poder detectar se ela tem sintomas de dengue, com sinais de alarme, e principalmente a hidratar esses pacientes. Então, uma das coisas mais importantes para que esses pacientes não evoluam é que eles mantenham-se bem hidratados. Então, é fundamental, mais que tudo, é que na suspeita você ter certeza que essa pessoa está hidratada se você não tiver acesso aos testes. Veio mais uma pergunta. Aqui, a Cláudia Cortes Barreto, acho que é mais um aqui. Tá. Dados atuais sobre a febre amarela. Houve contaminação de macacos em Ribeirão Preto e em caso humano, inclusive, que veio a óbito. Como está a situação no país de um modo geral? Então, acredito que ela quer saber a situação atual da febre amarela. Então, a febre amarela é depois da grande epidemia que teve há 6 anos atrás, mais ou menos. Aparentemente, o vírus permaneceu na região sudeste. E antes você não conseguia ver o vírus circulando de forma não detectada. Então, o vírus parece com o vírus da epidemia anterior. Então, é um sinal de que aqui na região sudeste ele está circulando como acontece na região amazônica. Lembrando que esse vírus veio da África, né? A gente tinha grandes epidemias e de que, de alguma forma, ele conseguiu se estabelecer em algum animal que a gente não conhece e que faz com que ele se mantenha circulando na natureza e, de alguma forma, escape e comece epidemias fora da região, que antes era mais restrita. Então, os dados agora mostram que ele está aqui na região sudeste. Isso vai nos obrigar a manter a vacinação universal da febre amarela. As pessoas precisam tomar, se elas vão ter contato com a natureza na região sudeste, já é indicativo, já elas precisam se manter vacinadas para a febre amarela. Doutora, nesse tópico de vacina, né? Acho que as primeiras vacinas de dengue que foram anunciadas, você só podia se vacinar se já tivesse tido dengue, alguma coisa assim. Ainda é assim ou tem alguma coisa que as novas vacinas já podem ser aplicadas na população em geral? Então, a primeira vacina, se percebeu que ela não dava imunidade para quem nunca tinha tido dengue, ele podia ter um quadro mais grave, que acabava funcionando como a primeira infecção. Então, por isso que se decidiu só dar em quem já tinha tido a prima infecção por dengue natural. Mas isso não é o caso das vacinas que se seguiram. Então, tem a vacina da Takeda, que foi lançada o ano passado, ainda uma empresa pequena, que produz muito pouco, não o suficiente para poder ser oferecido para toda a população, a um custo muito alto, e então se comprou para os adolescentes, que são o grupo com maior risco de ter uma doença mais grave, depois do grupo além de 60 anos. Só que essa vacina não foi testada na população mais velha, então ela não pode ser implementada. E agora deve sair uma vacina, então, que é dose única do Butantan, e que aparentemente não tem esse problema. Então, ela vai ser feita em larga escala e a gente está esperando muito por isso. Que legal, né? Vai resolver muito dos casos, né? Com certeza vai mudar o cenário de arbovirose para a gente. A Joseli fez mais uma pergunta, vamos lá. O autoteste para dengue poderia ser uma ferramenta importante para a saúde pública? Porque no momento a Anvisa não autorizou o registro. É sempre discutível e assim, é um teste difícil de você ter certeza. Eu não sei
motivo da Anvisa não liberar o autoteste, porque ele já existe para uma série de outras doenças. Mas ele não é tão simples assim de você analisar. Então, não sei qual é o motivo, né? E realmente eu, pessoalmente, não tenho uma opinião formada sobre a vantagem. Lógico, você ter testes que as pessoas possam usar sempre simplifica para as pessoas a necessidade. Mas é um teste que tem baixa sensibilidade, então a pessoa precisa compreender, nem sempre isso é fácil. Olha, eu fiz Os o teste tempos, né? negativo, mas eu estou com dengue. E às vezes a pessoa não consegue compreender isso e está com um estado grave e não entende os dias de evolução. Então pode ser que seja uma coisa um pouco complicada de liberar. Mas eu desconheço a razão e também não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Sobre o autoteste, né? Eu vejo que o autoteste do HIV, ele já tem até em farmácia, né? A gente consegue hoje ir na farmácia e comprar. Então, talvez seja um bom tópico para discussão, né? Talvez outros autotestes para facilitar que cada vez mais a gente saiba. Mas foi o que a doutora colocou. O tempo de infecção, ele é bem cravado, né? Então, o tempo de infecção não, né? O tempo de detecção de cada teste. Então, é importantíssimo que também, caso seja feita uma liberação de um autoteste, que a população esteja bem informada em quando corretamente utilizar, né? Para realmente ter um benefício esse tipo de teste, penso eu, né? Doutora, então, a gente acabou falando até mais de arbovírus do que da segurança transfusional, né? Então, a gente fez uma mescla aí de assuntos. Eu queria agradecer novamente a doutora por estar conosco. Vários comentários aqui agradeceram também a doutora, então, muito obrigado por estar com a gente. Essa live ela vai ficar disponível no perfil da CBDL oficial, então eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de laboratório. Então, aqui o nosso público são esses profissionais que trabalham, que atuam ali na linha de frente laboratorial. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles em sentido ao trabalho e às arboviroses que a gente tanto falou aqui, da importância. Eu acho que é de um assunto que, não, eu agradeço o convite, e realmente a arbovirose é um assunto que vai tomar conta do laboratório nos próximos anos. Tudo indica que a gente vai ter várias epidemias sucessivas de agentes diferentes, então a gente precisa estar sempre atento e estudando os novos testes e as novas doenças e como interpretar os testes. sempre estudar, né, doutora? Todos temos que sempre estudar. Eu acho que é uma boa mensagem para a gente deixar aqui. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, doutora Esther. Obrigado, CBDL, pela oportunidade de a gente poder divulgar cada vez mais esses assuntos tão importantes no Ciência e Diagnóstico. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Não deixa de curtir e seguir a página para que possam acompanhar nossas lives. Um abraço. Abraço, Um doutora. abraço, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.